a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Sejam bem-vindos aqui, gente. Vamos continuar a nossa história de Jó, que a gente tá vendo as discussões dos amigos de Jó, né? As Segunda acusações. rodada. Já estamos na segunda rodada da discussão. E se você não viu ainda, volta os episódios aí e vai ver, porque o fogo tá Pior do que descendo. debate político isso aqui. É verdade. É verdade. A acusação é um quebra-pau aí. E para você assistir da melhor qualidade a gente, já clica na nossa carinha se você tá pelo celular. Vai aparecer uma engrenagem aqui em cima. E se você tá pelo computador, a engrenagem tá aqui embaixo. Seleciona a parte de imagem, alta qualidade. Deixa selecionado lá para não ficar oscilando. E você vê a gente melhor, né? Mais bonito, mais charmoso. Tô brincando. E hoje é dia de Jó 18, 19, 20 e 21. Já dá um like aí pra gente compartilhar mais ainda essa história toda. E fica até o final, hein? Porque no final, depois da gente ler, a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre a nossa visão, sobre o nosso entendimento, o que vai te ajudar também nessa caminhada de entender o que Jó é, como que Jó se aplica na tua vida hoje em dia. Então já fica até o final para você ver isso, hein? Então vamos lá. Jó 18, Bildade diz: Deus castiga os maus. Então Bildade de Suá respondeu: Quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar, porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos. Você, que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece. A lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar. O laço o prende firme. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha no seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera de sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele. Espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e nome não tem. Em parte alguma, é lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre os povos, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Capítulo 19. Então Jó respondeu: Até quando vocês vão me castigar com essas acusações falsas? Até quando encherão meu coração de tristeza? Já perdi a conta de quantas vezes vocês me repreenderam. Para vocês, isso parece ser algo sem a menor importância. Eu reconheço que não sou perfeito, mas comigo ficará o meu erro. Vocês estão querendo usar a minha desgraça para provar a si mesmo que são muito justos e sinceros, e usam contra mim a minha humilhação. Fiquem sabendo que meu sofrimento veio de Deus, e foi Ele que me prendeu em sua rede. Eu grito, é injustiça, mas não obtenho resposta. Clamo por socorro, mas não há justiça. Deus transformou os meus caminhos em becos sem saída. Cobriu a estrada da minha vida de escuridão. Ele acabou com a minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele destruiu a minha vida de todas as maneiras possíveis. Minha esperança se foi como uma árvore arrancada da terra.
Sua ira ardeu como um fogo contra mim, e ele me considera como um dos seus inimigos. Mandou seus exércitos avançarem contra mim. Me cercaram e acamparam-se ao redor da minha casa. Ele fez meus irmãos se afastarem de mim e meus amigos me considerarem um desconhecido. Os meus parentes não me dão ajuda e meus amigos nem se lembram de mim. Os meus hóspedes e minhas servas que vivem em minha casa me consideram um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu servo, mas ele não me obedece. E eu preciso pedir humildemente se quero que meus servos façam algo para mim. Minha própria esposa não chega perto de mim porque acha o meu hálito repugnante. Por causa do meu cheiro dessas feridas abertas, meus próprios irmãos não se aproximam de mim. Até as crianças zombam de mim e riem às minhas custas quando tento me levantar. Todos os meus amigos allegados me detestam. Aqueles a quem eu mais amava também me condenam e me desprezam. Não passo de pele e osso. Escapei só com a pele dos meus dentes. Tenham misericórdia de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me derrubou. Já não chega o castigo que recebo de Deus? Será que vocês também vão se voltar contra mim? Ah, como eu gostaria que minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem gravadas num livro. Quem dera fossem gravadas com ferramentas de ferro e chumbo, ou gravadas para sempre numa rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e finalmente se colocará a meu favor sobre a terra. Eu sei que depois que a minha carne for consumida, sem ela estarei na presença de Deus. Sim, eu verei Deus face a face. Ninguém vai precisar me contar coisas sobre ele. Como desejo que esse dia chegue logo. Por isso, se vocês disserem, como o perseguiremos, pois a raiz da aflição está nele. Tomem cuidado. Deus sabe que essas acusações são falsas e dará um castigo severo a vocês. E então vocês saberão que há juízo. Jó 20. Zofar diz: o perverso vai sofrer. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora, sugará veneno de cobra. As presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar, sua propriedade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará, a força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver
de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas da sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele arrancará das suas costas a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará sua casa, águas avassaladoras. No dia da ira de Deus, esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Capítulo 21. Então Jó respondeu: Ouçam o que eu digo. Se ao menos vocês me ouvissem, isso já será um consolo para o meu coração. Tenham um pouco mais de paciência comigo, e depois que eu falar, vocês podem zombar de mim. Vocês pensam que eu estou me queixando de homens? Ainda que esse fosse o caso, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhem para mim e se assustarão. Tampem a boca com sua mão. Quando eu paro para pensar, fico perturbado. O meu corpo se arrepia todo. Por que os perversos continuam vivos? Por que eles têm uma velhice cheia de riquezas e poder? Eles veem seus filhos formarem família e os seus descendentes diante dos seus olhos. A família do perverso vive em paz e livre de medo. Deus não se importa em lhes mandar o castigo merecido. O perverso tem touros. Eles não deixam de procriar. Suas vacas dão muitas crias e não abortam. Eles têm muitos filhos que vivem felizes como ovelhas no pasto. Levantam a voz ao som do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta. Eles não passam qualquer dificuldade, sempre têm tudo que desejam e morrem tranquilamente. Todavia, dizem a Deus: Deixa-nos em paz, não precisamos de você. Quem é o Todo-Poderoso para que o adoremos? Para que fazer orações a Ele? E vocês sabem muito bem que é Deus quem dá ao perverso todas as riquezas que eles possuem. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Quantas vezes se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes eles caíram na desgraça, o destino que Deus reparte em sua ira? Por acaso eles se tornam como uma palha carregada pelo vento? Como uma folha levada pela tempestade? Mas vocês dirão: ao menos Deus manda o castigo contra os filhos do perverso. Deus devia mesmo é castigar o próprio perverso, para que ele sinta as consequências dos seus pecados. Os perversos deveria ver com seus próprios olhos sua destruição completa. Ele mesmo deveria beber o vinho amargo da ira de Deus. Depois de morto, não vai fazer a menor diferença para ele e sua família estar sofrendo ou não. No entanto, quem sou eu para dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? O homem rico morre em pleno vigor, feliz e despreocupado, bem alimentado e com boa saúde. Já outro morre tendo o coração amargurado, sem nunca ter experimentado as alegrias da vida. No entanto, ambos são enterrados e cobertos com a mesma terra, e depois comidos pelos mesmos vermes. Eu sei bem o que vocês estão pensando e o mau juízo que fazem ao meu respeito. Vocês estão pensando: onde está a casa do grande homem? Onde está a tenda dos ímpios? Experimentem perguntar a alguém que viajou e conhece o mundo. Prestem atenção ao que eles contam. Sem dúvida, eles dirão que os perversos sempre escapam do sofrimento e do castigo e são socorridos no dia da ira. Nunca aparece alguém para mostrar abertamente ao perverso os crimes que ele cometeu, nem para dar a ele o castigo mais do que merecido. O resultado é que ele acaba morrendo como herói, como um benfeitor da humanidade, e todos desejam carregar o seu caixão e ficar um pouco ao lado do túmulo. Uma grande multidão acompanha o enterro do perverso e presta homenagens quando a terra cai imensamente sobre o seu corpo.
Como, pois, vocês pensam consolar-me, dizendo que meu sofrimento é merecido por causa do meu pecado? A própria base do seu raciocínio está errada e é pura falsidade. Violento, hein? Caraca, o negócio tá engrossando esse caldo. Tá ficando nervoso. Então, vamos conversar, vamos passar a nossa Fazer uma visão, vamos análise, fazer a né? nossa análise aí, porque Jó tá se posicionando. E os amigos tá começando a agredir, né? Tá ficando mais embaixo a agressão. E já coloca aí você também, né? A sua visão, o que você tá aprendendo com Jó, com os amigos de Jó também. Coloca o seu comentário, acrescenta sobre a nossa visão também, né? Eu acho que isso é muito importante para ajudar outras pessoas que estão chegando no vídeo a entender também sobre a sua visão, sobre o seu posicionamento. Já curte esse vídeo aí para espalhar para mais pessoas, né? Aí, Vamos lá. O que vamos. você viu? O que te chamou a atenção em Jó de 18 a 21? Então, ali no 18, Bildad, né? Atacando violentamente. Nessa segunda rodada da discussão dele aí, você vê que ele volta e ele fala, né? Ele de novo só ataca, falando que Jó tá pagando, né? Ele tenta mostrar que um ímpio, uma pessoa errada, vai pagar pelos os pecados. E ele fala, eu acho que resumindo é isso, né? O que Tanto mais? é que aqui o título desse capítulo fala: Bildade diz, Deus castiga os maus. Então, querendo ou não, eles estão vendo que Jó agiu mal, né? Que ele é mal. Então, tipo, assim, se você tá recebendo tudo isso, é porque Deus castiga os maus. Então, você é uma pessoa má. Os ímpios, assim, é como se fosse assim, eu quero falar para ele, mas eu não vou falar para ele. Eu vou falar, Deus age assim, com os ímpios, assado e tudo mais. Tanto é que daí no 19 Jó responde, né? O meu Redentor vive, ele sabe do que eu fiz. Ele tem, piedade, piedade de mim, ó vós, meus amigos, porque a mão de Deus me tocou. Então, assim, e ele vê também como que é a postura da mulher dele, dos amigos dele, né? Do mau Tipo, do mau hálito, hálito, a do mulher não quer chegar cheiro. perto, e as pessoas não querem chegar perto dele porque pensa aquelas feridas abertas e saindo pus. Para um homem que antes para a cidade ele era um homem rico, ele era um homem bem posicionado, um homem que estendia a mão para as outras pessoas. Então pensa só, da onde Jó saiu, né? Para daí chegar assim para ser o humilhado, né? Que nem ele falou, até as crianças riem de mim, Até os servos deles não não obedecem, obedece mas ele, né? Então, assim, cara, se você vai parar para ver quem é Jó hoje, assim, como você agiria no lugar de Jó, né? Onde a sua mulher não consegue chegar perto de você por conta o seu hálito é estranho, seu mau hálito, seu fedor por conta das suas feridas. Assim, cara, ele já tava sofrendo pra caramba. Ainda viram os amigos acusar ainda que Deus castiga porque é mal. Puxa vida. é. E uma coisa aqui que eu acho legal é no versículo 21, né, do capítulo 19, ele fala: Tenha misericórdia de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me derrubou. Já não chega o castigo que recebo de Deus? Então aqui é assim, eu acho legal esclarecer que o castigo que ele estava recebendo vinha De Deus. do diabo, Aham. entendeu? Não de Deus. Aqui ele estava acusando Deus, Entendi. porque na cabeça dele é assim: eu sempre caminhei com Deus. Então, se eu estou passando por isso, É porque é Deus porque quis, né? Deus está fazendo isso comigo. No entanto, é bom a gente deixar claro que a gente já Lá no leu início, lá né? no início que Deus permitiu, mas essas coisas não vêm de Não é Deus. Deus que tá fazendo. Exatamente. Quem está fazendo essas coisas com ele é o É Satanás, é o Satanás. diabo. Então, aqui é na inocência, né, na falta de sabedoria ali de Jó, no pouco dele, assim, não dá, porque a gente hoje consegue saber e falar com propriedade, porque a gente leu lá no versículo 1 a história de Satanás com Deus. Mas na cabeça de Jó isso Não existe, não né? É existe, só né? Deus. Exato. Então daí ele fala assim: Deus já está me castigando, vocês não precisam me castigar mais ainda. Então, Uhum. só para deixar claro essa parte, né? Deus permitiu, não significa que Deus fez. Exatamente.
Exatamente. E aí, no 20 ali, Zofar ainda diz: o perverso vai sofrer. Então, essa rodada aqui é mais acusação falando do que É, ele agiu, o né? 18 foi Bildade, Foi né? Bildade E falando que Deus castiga os maus. E aí o 20, Zofar falando, né? O perverso vai sofrer. Aí Jó responde, né? O perverso prosperará, porque ele sabe o Deus que ele tem e ele sabe o que ele caminhou, né? Não, e aqui é assim, só o entendimento daqui. Zofar fala assim: toda pessoa que fez coisas de errado pagará em vida essa coisa de errado. É aquele famoso, é que se faz, é que se Aqui se paga, paga. né? E aquele que faz coisas boas colherá coisas boas. É aquele velho ditado: o que você planta, você colhe. No entanto, isso é um ensinamento, mas isso não é Não uma é bíblico doutrina. também. Isso não está nos 10 mandamentos, isso não está. É o que você faz, você colhe. É tipo assim, é o entendimento que você tem que fazer sempre plantar o bem para colher o bem. No entanto, não é uma doutrina, não é uma obrigação. Então o Zofar vem e fala assim: se você está colhendo isso, é porque você plantou isso. Ponto final. E daí Jó, no 21, vem falando assim: ei, calma aí, meu amigão, deixa eu te falar um negócio. Você está totalmente errado. Então ele termina o 21 dizendo: ó, no 21 ele termina: como, pois, vocês pensam consolar-me, dizendo que meu sofrimento é merecido por causa do meu pecado? A própria base do seu raciocínio está errada e é pura falsidade. Por que Jó fala isso? Ele está falando assim: você não conhece o mundo. Porque se você andar no mundo, você vai ver que muitos ímpios prosperam e não sofrem na vida. Então você está falando asneira. Isso ele está falando para Zofar, para os outros amigos. Você está falando, tipo, asneira. Se você for andar, você vai ver pessoas que não conhecem a Deus, que É. não caminham com Deus, e eles morrem felizes e, tipo assim, E e prosperam e tem os prosperam. novilhos, né? Então, tipo assim, meu, Tanto é que ele fala aqui, ó, no 21, 10. Seus touros dão cria e não falham, suas vacas dão à luz e não lançam seus novilhos. então, tipo assim, o 20 e o 21 é muito legal, porque isso daqui é bíblico, isso está nas escrituras, e é um entendimento que todo mundo precisa ter. Tem gente que fala assim: ah, eu quero ir para Deus para ter Para coisas, prosperar. para prosperar. Então, tipo assim, vigia seu coração, que isso daí você já está corrompido. Você está indo para Deus para prosperar, você está corrompido. Nem faça isso, porque isso não é garantido. Não é garantido que você indo para Deus, você vai prosperar. É isso que Jó fala e é isso que ele rebate com Zofar. Da mesma forma que se você não seguir a Deus, não significa que você, nossa, vou Vai sofrer. ser sem sofrimento, vai Tem, ser só a felicidade, né? tem pessoas que sofrem realmente, a gente vê, eu pelo menos assim, na minha visão, eu vejo muito assim. A maioria das pessoas que não seguem a Deus sofrem. E sofrem, elas sentem um vazio, elas sentem aflições e faz com que elas busquem a Deus. No entanto, a gente não pode generalizar isso. Da mesma forma que você for ver muitas pessoas ricas, que têm casas, mansões, Mas carros, não tem entendimento. não seguem a Deus. E às vezes você vai falar assim, ele tem um vazio no coração, eu tenho certeza. Cara, você não pode garantir isso. Você não conhece o coração dele. Às vezes ele tá bem. No entanto, o que que é? Então você fala assim, mas então por que eu tenho que seguir a Deus? Aí é por causa da sua esperança da após a morte. É você saber realmente que você está fazendo bem, é saber realmente que após a sua morte você vai viver com Deus. Aí é uma outra base de entendimento. Você está indo para Deus tendo essa esperança da vida após a morte. Que eles provavelmente pensam em outra coisa, nem pensam nisso, só acreditam que a vida é aqui e tá tudo bem. Sim, é porque ele diz que não é uma regra, né? Ah, todo mundo que é ruim, que é perverso, vai estar ruim e vai estar sofrendo condenação. E não é que é porque todo mundo que é super bom vai estar feliz, não tem. Exato. Não é uma regra. Que existe sim pessoas perversas que Deus está ali ajudando, está prosperando, e não quer dizer que ela é uma pessoa íntegra. E também não quer dizer que todo mundo que está sofrendo, ah lá, tá culpado, merece sofrer mesmo, deve ser ruim, deve ser que arda no fogo do inferno lá, né? Não, que não é uma regra. Então,
que é onde você falou lá. Vocês estão falsos, não tem embasamento, você se contradiz, porque existe sim, se você andar pelo mundo, gente que é ímpio e tá prosperando, que tá crescendo e que não tá sofrendo nada e vai morrer às vezes sem sofrer. A única, tipo assim, o que a gente tem que ter certeza, o que a Bíblia nos traz de garantia é que a gente sabe o que nós estamos vivendo, sabe a nossa identidade, sabe qual que é o nosso propósito e sabe que a gente vai morrer com a paz de Cristo e que após a morte a gente vai estar, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida e a gente vai viver com Cristo na eternidade. É isso. Agora, essa garantia de que vai pagar ou que não vai pagar não é uma garantia. É isso. Cabe a quem julgar? Ele. Exatamente. Pronto, chega dessa discussão aqui. Vou entrar no meio da discussão dos amigos de Jó. Vai lá e fala, ô. Chega, acabou. Isso aí. E acho que é isso, né, Bê? Acho que Tem é mais isso. alguma coisa pra complementar? Não. Mas eu acho que vocês têm. Então, coloca aí também abaixo, porque essa é uma discussão onde tem várias visões, né, sobre a conduta e o posicionamento também dos amigos. Então é muito legal. Coloca aí no comentário o que você tá aprendendo e o que você tem para acrescentar. Já curte, compartilha esse vídeo para a gente estar espalhando cada vez mais esse entendimento, né, do que é Jó hoje em dia no nosso dia a dia. E já se inscreve no nosso canal para ativar o sininho. E amanhã a gente continua ainda, né? A rodada da discussão aqui, porque ele faz, ainda tem que falar. Jó ainda tem que responder. Exato. E aí, ó, depois começa as últimas palavras de Jó. Então, fica aí com a gente, que você vai ver aonde isso vai acabar. Isso aí. E é isso, né? Então, nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!